Beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Juízes, leremos o capítulo 7. Agora o principal, Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, e que eu e minha esposa possamos ser instrumentos do Senhor, para que mais e mais pessoas a conheçam, se assim for a sua vontade, para que se faça na vida das pessoas, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Bem, temos 25 versículos, e diz do versículo 1 em diante. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para que eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali todos provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei aos midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. E estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. 13º versículo nos diz: chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Jonas, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho, o seu significado, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. 15º versículo, novamente nos diz: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. E tornando ao arraial de Israel, repetindo o versículo 15 do capítulo 7 de Juízes, que nos diz: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3
companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial deles. Repetindo o versículo 18 que nos diz: Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: Pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá até Bet-Sitar, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. 23º versículo do 7º capítulo de Juízes nos diz: Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Barra. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-Bara. Repetindo o versículo 24 do 7º capítulo de Juízes, que nos diz: Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Barra. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-Barra. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeber. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeber mataram no lagar de Zebe. E seguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Repetindo o último versículo, o 25 do capítulo 7 de Juízes, que nos diz: E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Pois bem, por meio desses 25 versículos, nos fala o 7º capítulo sobre Gideão. Com 300 homens vence os medianitas. O tempo todo o Senhor nos mostra que as nossas vitórias vêm das lutas em que Ele nos representa. Quis o Senhor deixar claro para todo o seu povo e para todos aqueles em que esta notícia chegasse, que quem venceu a batalha foi Ele, através de uma quantidade infinitamente menor. Ele quis demonstrar que o poder pertence e sempre vai pertencer ao Senhor dos Exércitos, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que possamos viver em meio à sua vontade, conforme o seu favor, amor e poder. Sucesso!